Nós vamos dar continuidade e hoje terminamos a série de mensagens a respeito do tema que estamos tratando aí nos últimos domingos, que é desafios de viver em família. Hoje nós vamos falar sobre entrando na batalha. Entrando em batalha e literalmente entrando em batalha pela família. E hoje vai ser muito importante você prestar atenção. E eu gostaria de pedir a todos aqui, por favor, nós estamos em um momento, irmãos, que é extremamente significante. Estamos conversando sobre família. Então você que está aí no seu lugar, gostaria que você prestasse um pouquinho de atenção. Gostaria que você evitasse de ficar transitando aí. Eu sei que está calor, mas a gente aguenta só um pouquinho. Depois tem um suco aí que todo mundo vai beber, vai relaxar. E outra, evite de ficar conversando com a pessoa do seu lado. Sabe por quê? Você pode estar conversando com a pessoa do lado, você acha que você está atrapalhando só ela, mas não é, você está atrapalhando mais gente. Tá? Então, vamos prestar atenção e vamos construir aí e terminar a nossa jornada sobre esse tema, desafios de viver em família. Para isso, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, lá no texto que nós estamos usando como base, que é Efésios, no capítulo de número 5 e 6. Efésios, capítulo 5 e 6. Deixa a sua Bíblia aberta e nós vamos agora conversar sobre isso. Vamos lembrar aqui um acordo que nós fizemos desde a primeira mensagem que trouxemos a respeito desse tema. Você se lembra? Eu disse e reafirmo, o meu compromisso aqui, essa noite, como todas as noites, não é de ser politicamente correto. Eu não tenho interesse de ser politicamente correto. Eu tenho interesse de ser biblicamente fiel. Esse é o meu propósito. É para isso que nós estamos aqui. Para buscarmos a fidelidade bíblica. A fidelidade com as Escrituras. E é por isso que ao nos condicionarmos a uma mentalidade de que não temos nenhum compromisso em satisfazer as expectativas culturais com as quais somos formados, nós estabelecemos também um princípio de que estamos aqui, muitas vezes, para falar a respeito de conceitos contraculturais ou contra a cultura. São valores que vão em contraposição a muitos conceitos, a muitas fórmulas, formatos que a nossa cultura vem pregando, vem ensinando, vem doutrinando, vem modelando nas famílias ao longo das últimas décadas e que tem formado a base do viver e do conviver familiar hoje. Lembrem-se, o modelo de família que nós temos hoje e os conceitos que giram na família hoje, eles nem sempre foram assim. Nem sempre. E deixa eu contar uma verdade para você. E não tem muito tempo que isso mudou, não. É muito recente. Esse novo modelo familiar, desestruturado, onde não existe figura de autoridade, onde não existem responsabilidades, onde não existe mutualidade, onde não existe comprometimento, onde não existe a necessidade e a responsabilidade dos pais em se comprometerem na construção dos filhos, e em contrapartida, não existe responsabilidade dos filhos de honrarem os pais. Mas
onde todos os conceitos de liderança, todos os conceitos de autoridade, eles precisam necessariamente serem anulados para viver um modelo de família completamente sem uma figura de autoridade ou um modelo anárquico, talvez, onde qualquer padrão de autoridade precisa necessariamente ser desconstruído. Irmãos, isso é muito recente. Nós poderíamos dizer que isso tem, vamos colocar, de 100 anos para cá. São bem menos de 100 anos, mas vamos pegar 100 anos. De 100 anos para cá, nós estamos vivendo um novo modelo de família. Ou está sendo construído um novo modelo de família. A cultura está formando um novo modelo de família. E está impondo esse novo modelo de família. Mas, lembrem-se, nós temos um compromisso. O nosso compromisso é viver o padrão e o modelo de família segundo as Escrituras. Segundo aquilo que a Bíblia nos ensinou. E é por isso que durante os finais de semana nós falamos e tentamos resgatar aqui alguns princípios, alguns valores que a Bíblia nos ensina e que precisam necessariamente serem edificados, construídos, solidificados na nossa família para que possamos viver uma família segundo o modelo divino. O primeiro desafio que nós precisamos quebrar dentro da sociedade moderna é o desafio da simplesmente falta de compromisso. E quando nós falamos falta de compromisso, nós não estamos falando aqui de pessoas que não apresentam algum tipo de responsabilidade para com a outra, de cuidado para com a outra, porque às vezes você está vivendo um tipo de relacionamento de cuidado, de manifestação de carinho, mas essa responsabilidade que nós assumimos biblicamente passa necessariamente pelo conceito da aliança. Responsabilidade para nós não é a mera manifestação de cuidado, mas é a manifestação do cuidado baseado na aliança. Ou seja, família se inicia com matrimônio. Com matrimônio. Família, para ser família, precisa ser formada a partir do matrimônio. Foi isso que Deus fez quando Ele criou Adão e Eva e Ele celebrou ali, então, o primeiro matrimônio, a primeira união. E esse matrimônio, segundo as Escrituras, é indissolúvel. Indissolúvel. Por isso, nosso comprometimento não é basicamente em suprir o outro nas suas necessidades físicas, mas é abastecer o outro a partir dessa aliança com um compromisso, não de entrar nessa relação para ser feliz, mas com um compromisso de entrar nessa relação para fazer o outro feliz. É a relação onde nós nos doamos. É a relação onde nós abrimos mão do nosso desejo, dos nossos conceitos, da nossa vontade, para podermos nos relacionar com o outro da forma digna como Deus um dia estabeleceu. Como Deus um dia sonhou. Essa é a primeira base para construirmos uma família que esteja dentro do padrão divino. Tirou essa base, qualquer outro tipo de construção familiar, ela está aquém daquilo que Deus um dia ordenou para os seus. Mas dentro dessa relação matrimonial, nós entendemos que existe o contrato, a aliança da exclusividade. Ou seja, um pertence ao outro e o outro pertence a um. E somente. Não tem terceira pessoa, não tem quarta pessoa nessa relação.
Essa relação ela é mútua e de responsabilidade para com o meu cônjuge e somente para com ele. E quando entramos nesse tipo de relação, de exclusividade, de fidelidade, essa fidelidade, ela se transforma em atos para produzir a alegria, o bem, o gozo daquele parceiro com quem eu me relaciono. E assim, eu preciso entender quem sou eu nessa relação. Para que essa relação de fidelidade ela aconteça, não apenas no sentido de evitarmos que uma outra pessoa entre nessa relação, mas no sentido também de promovermos o bem-estar genuíno, físico, emocional, espiritual, de todos aqueles componentes da família, nós precisamos entender muito bem qual é o nosso papel. E Paulo vem trabalhando o nosso papel nessa relação de exclusividade, nessa relação de matrimônio. Paulo trabalha o papel da mulher dizendo: mulher, sujeite-se cada uma ao seu marido. E aí, na verdade, o que Deus está fazendo através de Paulo é revelando as principais necessidades que cada um, dentro dessa relação familiar, tem. Quando ele diz, mulheres, sujeitem-se cada uma ao seu marido, em primeiro lugar, ele não coloca a mulher em um estado de inferioridade, pelo contrário, tá? O que ele está estabelecendo aqui são papéis. Nós falamos, Deus construiu homem e mulher, criou homem e mulher, e assim ele disse que criou homem e mulher segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. Homem e mulher são essencialmente iguais. Iguais, mas funcionalmente diferentes. Esse é o modelo da Trindade. Nós temos Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, agindo na Trindade, em perfeita comunhão, como um só Deus. Entretanto, nós vemos papéis diferentes. Deus Pai, o Criador, nós dizemos, Deus Filho, o Salvador, e Deus Espírito Santo, o guia da igreja. É a mesma essência, com funções diferentes. Por isso, Paulo vai dizer que o casamento, a relação matrimonial, ela expressa essa comunhão do ser divino na terra. A comunhão do ser trino na terra. Então, homem e mulher constroem a relação a partir de funções diferentes. E a função da mulher, em primeiro lugar, é suprir a maior expectativa que o homem tem, mulher, a seu respeito. Não é só o carinho. Não é que você economize. Não é. Não é que você não gaste todo o limite do cartão de crédito. Não é. Essa também. Mas o principal desejo do homem, a principal expectativa do homem é o respeito. Respeito. Respeite o seu marido. Ou seja, o que é o respeito? Deixe o seu marido ser homem em casa. Deixe o seu marido assumir o papel dele de marido, de líder, de cabeça do lar. Esse é o papel do homem. O homem que assume a função de sacerdote da sua família, ou seja, aquele que cuida da sua família. E qual é a expectativa da mulher? A seu respeito, homem. Nós também falamos sobre isso. A expectativa da mulher, segundo Paulo, é que você a ame. E Paulo repete isso 3 vezes. E assim, nós entendemos a principal expectativa da mulher. São 3. Que você a ame, que você a ame, que você a ame. Essa
é a expectativa da sua esposa. E como é que nós amamos as nossas esposas? Não é um amor de forma genérica, eu te amo, amor. Não, mas é um amor intencional. É um amor que ele é específico. Por isso, Paulo vai dizer, no capítulo 5 de Efésios, marido, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. E como é que Cristo amou a igreja? De maneira genérica? Não. Como? Dando a sua vida por ela. De que forma você ama a sua esposa? Qual é a linguagem de amor da sua esposa? Às vezes ela precisa de tempo. Às vezes ela precisa de carinho. Às vezes a sua esposa gosta de viajar. Às vezes a sua esposa precisa ser ouvida. Às vezes a sua esposa precisa de um presente. São linguagens de amor. São linguagens que nós precisamos conhecer para amar e demonstrar amor de maneira específica para a nossa esposa. Mas nessa relação, à medida que nós crescemos como casal, nós vamos amadurecendo. E cada um vai levando o outro a um novo patamar de maturidade. Olhem para mim. Um dia contaram uma história para você, dizendo que você deveria casar para ser feliz. E que casamento é para fazer gente feliz. Mas lembrem-se, também contaram a história para você do Papai Noel, contaram a história do Coelhinho da Páscoa, contaram a história do Curupira, da mula sem cabeça. Chegou um tempo em que você acreditava nessas coisas. Quando você amadureceu, você deixou de acreditar nessas coisas. Não é verdade? Pois é, chegou o tempo de você parar de acreditar que casamento é para ser feliz. Casamento não é para ser feliz. Casamento é para amadurecer. Casamento é para nos ensinar a amar. Casamento é para fazer o outro feliz. Porque no casamento nós experimentamos a realidade do reino. Porque entramos nessa relação para podermos suprir a necessidade do outro. Para poder enxergar o próximo. Para poder amar ao próximo como a nós mesmos. E o próximo, mais próximo da gente, é o nosso cônjuge. E amando, nós vamos amadurecendo. Porque de repente você está muito afim de fazer alguma coisa, mas o seu cônjuge não quer fazer. E você precisa renunciar à sua vontade. Por amor. Só por amor. Tem vezes que você quer comprar alguma coisa, mas o seu cônjuge não quer comprar. E você tem que renunciar. Tem vezes que o seu cônjuge cai doente. E além de trabalhar duro durante o dia inteiro, você chega em casa e trabalha preocupado. Você chega em casa e passa a noite inteira cuidando dele, cuidando dela. O casamento nada mais é do que a graduação do reino de Deus no quesito amor. Você quer se graduar em amor? Casa. Casa. E depois que você casa, como qualquer estudo, você precisa continuar crescendo, avançando, continuar aprendendo cada vez mais. Então você vai passar por uma graduação, logo você vai procurar um mestrado para poder fazer, uma pós-graduação. E quando chega a pós-graduação, você descobre que aquilo que você aprendeu, você precisava aprender com muito mais profundidade. E aí, o casamento também te proporciona a pós-graduação e o mestrado. Como? Quando chegam os filhos. Chegou o filho, você entende com mais profundidade o que é amor, com mais profundidade o que é carinho, com mais profundidade o que é renúncia, porque aí você passa a viver constante renúncia para aquela criança, desde pequeno.
A mãe já começa a se preparar e ela já é preparada pelo Senhor a amar aquela criança desde o ventre. E ela já está amando a criança desde o ventre. E o pai, nessa história? O pai não sabe de nada, o pai está curtindo. Eu vou ser pai, eu vou ser pai. Ele não sabe o que é a coisa, mas ele está curtindo, eu vou ser pai. E ele fala para os amigos, né? E ele tira onda, eu vou ser pai. Né? Mas é tudo curtição. Por quê? Porque a mulher, ela é emocional. Deus vai trabalhando com ela 9 meses. E ela vai internalizando aquele amor, os sentimentos, cada chute, cada mexida. Sabe, vai fazendo com que ela internalize a responsabilidade de que aquela criança é parte dela. E como parte dela precisa ser suprida como ela gosta de suprir a si mesma. Por isso uma mãe dá a vida pelo filho. E o pai? O pai, em 9 meses, está curtindo. Eu vou ser pai. Mas ele não entendeu ainda o que é o negócio. Eu vou ser pai. Aí, quando o médico chega, tira a criança, e ele entra na sala, e aí o médico entrega a criança. O que a mãe passou em 9 meses, o pai recebe em 30 segundos. Bum! E aí ele fica bobo, né? Todo pai. Aí por isso que todo mundo fala assim, nossa, pai bobão, né? Fica bobo na hora que vê o filho. É claro, mulheres. Vocês tiveram 9 meses para poder enfrentar todo esse sentimento. Ele está enfrentando isso em 30 segundos. Caiu a ficha de quem ele é agora. Quando ele pega aquela criança no colo, ele falou assim, pronto, agora eu preciso amar, agora eu preciso cuidar. Ele entende a responsabilidade dele. Mas ele absorve isso rapidinho, porque o homem é mais racional, e ele fala, bom, agora eu preciso cuidar. E aí, no outro dia, ele já está doido para levantar, ir trabalhar e dar o corre dele, porque ele fala assim, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso colocar o pão, porque eu preciso comprar leite. E se preciso for, ele começa a ir a pé para o trabalho no dia seguinte, para poder guardar o vale transporte, para poder colocar o leite na boca da criança. Não é verdade? É assim. E aí o filho é essa pós-graduação. E a cada choro, a cada febre, a cada noite em claro, você não sai reclamando depois. Você fica até bravo na hora, mas aí o filho olha para você e dá um sorriso. Você derrete. Você vai entendendo que amor é abnegação, que amor é cuidado com a outra pessoa, mesmo que ela não te ofereça nada, a não ser um sorriso. Mesmo que ela não consiga falar obrigado. Filho é essa pós-graduação no amor. E aí, o problema na nossa sociedade é que as pessoas estão se esquecendo do fundamento da formação da família, que é o matrimônio. Estão formando famílias, ou tentando formar famílias sem o matrimônio. E ao formarem famílias sem o matrimônio, não entenderam que estão rompendo com as bases espirituais de tudo isso. E na tentativa de construir a família, estão escutando mais os gurus da cultura do que de fato escutando os fundamentos bíblicos. Não, mas os psicólogos não falam assim. Os psicólogos não falam assim. Não falam assim o quê? Que a gente precisa corrigir o nosso filho. Os psicólogos não falam, mas a Bíblia fala. A Bíblia fala. A Bíblia fala que o seu filho precisa se frustrar. A Bíblia fala. A Bíblia fala que a pessoa mais importante na relação não é o seu filho, mas é o seu cônjuge. A Bíblia fala. A Bíblia fala que o seu filho precisa ser construído como qualquer ser humano. E como qualquer ser humano nessa estrada da vida, nós temos frustração. Porque o próprio Jesus falou assim, olha, no mundo vocês vão ter aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E através das aflições, como lá em Hebreus nós estudamos na semana passada, é que Cristo constrói o nosso caráter. Edifica o nosso caráter. E molda o nosso caráter como o caráter de Cristo. Mas nós estamos evitando isso na vida dos nossos filhos,
abraçando os conceitos culturais. Como eu disse, nem sempre foi assim. Conceitos culturais que foram mudados tão recentemente. E estamos achando que a vida é isso, quando não é. Mas olha, prestem atenção. Os pais precisam ensinar os filhos, transmitir conceitos, valores aos filhos. Levítico vai dizer, ensine o caminho à criança. Ensine para ela, quando ela estiver sentada na mesa, andando pelo caminho. Ensine as palavras do Senhor durante o almoço, durante o jantar. Escreva nos umbrais da tua porta. Tenha isso como prioridade. Sabe por quê? Porque você pode tornar o seu filho um grande profissional. Você pode tornar o seu filho um homem ou uma mulher de sucesso. Um homem ou uma mulher rica. Mas se você falhar na base, na transmissão daquilo que é prioridade, que é um homem e fazer deles um homem ou uma mulher que amam ao Senhor, você falhou na sua tarefa de pai. A nossa principal função é ensinar os nossos filhos a amarem ao Senhor. A amarem ao Senhor. Mas aí, os filhos se desenvolvem e crescem. E nesse meio tempo, esses meninos precisam aprender a amar também. Porque eles só recebem. E se nós não transmitirmos responsabilidades para eles, eles vão entender que na vida a gente só recebe. E na vida a gente não pode só receber. Porque, na verdade, segundo as Escrituras, nós somos chamados para dar, não para receber. Tudo que veio à mão de Jesus, ele distribuiu. Porque esse é o padrão do reino. Se são 5 pães e 2 peixinhos, ele distribui. Se é o pão da ceia, ele distribui. Se é o próprio corpo dele, ele distribui a cada um de nós, no alto daquela cruz. Porque o que vem na mão, nós precisamos aprender a receber, a dividir, a compartilhar. O filho precisa aprender isso. E quando ele aprende isso, ele honra o pai. Nós, como filhos, somos chamados a honrar os nossos pais. E como é que nós honramos nossos pais? Sabe quando você é um bom profissional, um homem idôneo, você honra o seu pai. Sabe quando você é um bom aluno, digno, você honra o seu pai. Quando você escuta as instruções do seu pai, e mesmo sendo contra a sua vontade, você assume aquilo para você, e você respeita, você honra o seu pai. Quando você assume a responsabilidade de ser o melhor ser humano possível, você honra o seu pai. Mas principalmente, quando você ama a Deus, ama a Cristo, de todo o seu coração, você honra o seu pai. Isso é ser um homem honrado. É seu pai encontrar com as pessoas na rua, e a pessoa com quem ele encontrar dizer para ele, poxa, que filho você tem. Que filho. Não precisa falar assim, nossa, seu filho é rico. Não. Ele só precisa falar, que filho você tem. Lembrando de um comportamento generoso, lembrando da sua justiça, lembrando da sua ética, lembrando do homem ou mulher digno que você é. Então, ele vai falar, que filho. Isso resume tudo o que você é. Mas não necessariamente precisa traduzir aquilo que você tem. Irmãos, todos esses conceitos que vão contra isso são conceitos culturais, assumidos pelo nosso tempo. E não achem que isso está isento de uma batalha. É uma batalha. Por isso, depois que Paulo ensinou
toda essa relação entre homem e mulher, entre pais e filhos, filhos e pais, ele começa a seguinte argumentação. Leia aí comigo, capítulo 6, a partir do versículo 10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra a carne ou contra os seres humanos, mas contra as poderosas, contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o cinto da fé com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Até aí. Irmãos, depois de falar a respeito de todos os tipos de relacionamento, incluindo a relação que havia dentro das casas de profissionalismo daquela época, Paulo vai acabar a sua carta dizendo, finalmente. Ele fala, ok, estou acabando de dizer tudo o que eu tenho para dizer. Estou iniciando aqui o fim de tudo. E nesse fim, eu vou chamar a atenção de vocês para aquilo que realmente é importante. Vocês precisam praticar tudo o que nós falamos aqui durante esses domingos, essas semanas que estamos conversando sobre os desafios de viver em família. Mas, nós não podemos negligenciar uma realidade espiritual que envolve toda a pressão do mundo, toda a pressão cultural, no sentido de tentar desfazer todos os valores bíblicos que nós, como cristãos, carregamos. Essa pressão tem crescido, essa pressão tem às vezes se institucionalizado, essa pressão tem chegado ao nosso Congresso Nacional. Essa pressão tem entrado dentro das escolas e tem tentado moldar a cabeça do filho de vocês, doutrinando a partir de uma perspectiva política partidária, esquerdista. Essa pressão tem entrado nas escolas na tentativa de formar o conceito de gênero dos filhos de vocês. Essa pressão tem entrado nas famílias a ponto de forçar os filhos a se sensualizarem, principalmente as meninas a se sensualizarem. Tem tentado moldar a cabeça dos meninos a fim de forçarem essas crianças a se tornarem sexualmente ativas ainda na infância. Essa pressão do mundo tem sido literalmente contraposta a todos os valores que nós tratamos aqui, na tentativa de destruir os vínculos familiares, a formatação familiar. Começando por onde? Com a facilitação da destruição da família nuclear. O que é a família nuclear? A família nuclear é a família que se forma num núcleo. Pai, mãe e filhos. Pai, mãe e filhos. Hoje é mais fácil, tá, em determinados casos, você se separar de alguém do que você casar com alguém. Legalmente. É mais fácil você se separar de alguém do que casar com alguém. Todos esses valores, esses conceitos, eles estão entrando e formando
a noção de relacionamento, até mesmo dentro das igrejas. As pessoas estão se casando e dizendo, se não der certo, nós nos separamos. Nós vamos tentar, se não der certo, nós desistimos. Eu vou tentar ser feliz ao lado dele, ou eu vou tentar ser feliz ao lado dela. Por isso, casamento não é uma aventura na tentativa de buscar a felicidade. Casamento é esse compromisso de fazer o outro feliz. Na base da aliança. Mas aí, o que tem por trás de tudo isso? O que tem por trás de toda essa esfera cultural? Paulo vem falando. Famílias, vocês, fortaleçam-se. Como é que nós nos fortalecemos? Em nós mesmos? Não. Nós arrumamos simplesmente as nossas armas para poder combater toda essa pressão cultural contra o Evangelho? Não. Nós nos fortalecemos em primeiro lugar no Senhor. É no Senhor que nós precisamos nos fortalecer. É buscar o Senhor. E como é que nós buscamos o Senhor? Paulo vem agora explicando, dizendo aí, olha, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. O diabo, nós ainda falamos, nosso principal inimigo nesse tempo é a cultura. Mas lembra, o diabo é o gerente de tudo isso. O diabo é o organizador de toda essa estrutura. E ele organiza bem. E ele é um bom gerente de tudo isso. Mas, o que nós precisamos fazer? Nos vestir da armadura. Essa armadura de Deus não é simplesmente uma metáfora. Essa armadura de Deus é a representação do próprio Cristo. Nós precisamos nos vestir de Cristo, irmãos. Por isso, a continuação de Paulo vai dizer, pois a nossa luta não é contra carne, ou seja, contra seres humanos, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Existe sim uma ação maligna que tenta construir e conduzir toda a cultura para ser oposta à palavra de Deus, oposta ao Evangelho de Deus. Então a nossa luta é contra essas forças espirituais que estão atuando e tentando destruir as bases do Evangelho. Aonde? Só lá fora não, dentro da igreja, nas nossas casas, nas nossas famílias, formando conceitos e valores que são antibíblicos. Mas como é que nós fazemos isso? Como é que nós lutamos essa batalha? Com a postura de um soldado, com a postura de um guerreiro. Como é que é aqui? Ele vai dizer, por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Se vistam da armadura, se preparem para a batalha. Não achem que vocês vão viver uma vida familiar, a construção de uma família em Cristo, sem encontrar oposição. Vocês vão ter muita oposição. É por isso que nós precisamos estar preparados como guerreiros. E aqui não é um guerreiro que luta contra o exército das trevas. São os guerreiros da igreja que, um ao lado do outro, estão firmes e inabaláveis. Os guerreiros romanos, eles faziam aquelas paredes imensas de escudo, e quando o inimigo vinha, a grande vitória deles acontecia quando eles formavam essas paredes e um escudo em cima do outro, e eles ficavam ali inabaláveis. E ficava uma pessoa gritando lá atrás, firmes! Firmes! E o inimigo forçava do outro lado, e eles firmes! Firmes! E à medida que o inimigo se aproximava, eles conseguiam estocá-los com as suas espadas.
e alcançavam a vitória, porque eles estavam inabaláveis. Nós precisamos estar um ao lado do outro, lutando essa mesma batalha, cuidando uns dos outros, as nossas famílias juntas como igreja de Cristo. E então, vestimos essa armadura, estamos na posição de guerreiros inabaláveis, nesse muro de escudos contra o qual o inimigo vem e se choca, mas nós precisamos estar, assim mantenham-se firmes, cingidos com o cinto da verdade. O cinto da verdade, irmãos, é aquilo que segurava todo o resto da armadura. Esse cinto não é um cinto espiritual que nós usamos. Não. Mas é a qualidade de sermos verdadeiros. A verdade, ela não é uma filosofia. A verdade não é um mero conceito. A verdade, segundo as Escrituras, é uma pessoa. É nos vestirmos de Cristo. É estarmos o tempo inteiro com Cristo. É abraçarmos a verdade de Cristo, entendermos que a verdade ela não é cultural, como uma verdade relativa, que depende de pessoa para pessoa, que varia de cultura para cultura. Não, nós temos uma verdade absoluta, nós temos um valor eterno. Esse valor é a palavra de Deus, esse valor é o próprio Cristo com o qual nós nos vestimos para podermos alcançar o sucesso na empreitada e na batalha. Por isso ele continua, vestindo a couraça da justiça. Nós vestimos a couraça da justiça, que também não é algo nosso. Não são os nossos atos de justiça, mas é o ato de justiça de Cristo por nós. É o Cristo que morreu na cruz, o justo que morreu pelos pecadores, o justo santo que morreu pelos culpados, e eu olho para ele na cruz, e eu falo, a justiça de Cristo agora me pertence pela fé, e por causa dessa fé que eu tenho em Cristo, e do Cristo que habita em mim, eu sou justo diante de Deus, ou melhor, justificado diante de Deus. Por isso as Escrituras vão dizer, não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Por quê? Porque eles se apropriaram pela fé dessa justiça de Cristo e se vestiram com ela. O texto vai continuar dizendo, tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Irmãos, nós levamos o Evangelho aonde quer que nós vamos. Nós somos esses que têm a mensagem do Evangelho, que carregam o Evangelho, que compartilham o Evangelho. E é esse Evangelho que impede que nós soframos qualquer tipo de machucadura por onde quer que nós passemos. É Ele que garante em nós o sucesso da nossa caminhada. Porque como as sandálias romanas impediam na batalha de que os inimigos, de que os soldados pisassem em qualquer tipo de estratégia, armadilha dos seus inimigos e ferissem os pés, porque se ferissem os pés, eles se tornariam alvos fáceis. Não, agora eles estão calçados com o Evangelho, nós podemos andar por esse mundo. E as pessoas não vão conseguir torcer os nossos conceitos, porque por onde quer que nós andemos, irmãos, nós estamos seguros com o Evangelho da paz e ao mesmo tempo que nós compartilhamos e levamos esse Evangelho a outros. O texto vai continuar dizendo também, além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Os escudos, eles eram banhados em água antes de ir para a guerra, para que os inimigos, quando atirassem as flechas inflamadas, o escudo não pegasse fogo. Agora, nós temos um escudo da fé, e mesmo que o diabo ele lance as setas deles, nós estamos seguros. Por quê? Porque nós somos poderosos em nós mesmos? Não. Porque nós somos capazes? Não. Por causa da nossa boa performance? Não. Pela fé. Fé em quê? Não é fé na fé, não é fé em uma religião, não é fé em uma igreja ou uma placa de igreja. É a fé no Cristo crucificado. É a fé no Cristo que morreu por nós. É a fé de que Ele nos garante a vitória.
de que Ele é a nossa salvação, a fé de que Ele fez tudo por nós no alto daquela cruz, e Ele, somente Ele nos concede a salvação. Entendendo que não há capacidade em nós para vencermos essa batalha. Por isso Ele venceu por nós no alto daquela cruz. E aí, Ele fala, por fim, usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Que é o capacete da salvação. O capacete da salvação nada mais é do que a certeza da sua salvação. Nós podemos ter certeza da nossa salvação. Se você não tem, irmão, você precisa aprender que a certeza da salvação não depende de você. Não é sobre algo que você faz. A história não é sobre algo que você faz. A história é sobre algo que Cristo fez por você no alto daquela cruz. É Ele quem garante a nossa salvação. É nele que nós encontramos a nossa salvação. Não existe troca por obras. Não existe troca por aquilo que você faz. É por graça. É a maravilhosa graça dele. E quando nós entendemos que esse Cristo morreu e o sangue vertido dele é suficiente para promover a salvação, então nós estamos colocando o capacete da salvação e nenhum tipo de acusação maligna vai conseguir nos conduzir para longe de Cristo. Porque é isso que o diabo faz. Ele é o acusador dos irmãos, dia e noite, diante de Deus, para tentar, através das suas artimanhas, nos levar para longe de Cristo e levar as nossas famílias para longe de Cristo. Mas com o capacete da salvação, nós temos a confiança de quem é o Senhor, o Deus misericordioso que nos salva. E nós usamos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É através dela que nós confrontamos todos esses conceitos. Não construa uma religião para si mesmo. Conceitos religiosos para si mesmo. Não invente um Cristo a partir do seu querer e da sua vontade. Se você fizer isso, você vai ser alvo fácil. Porque essa não é a espada com a qual você luta. A espada com a qual você luta é a palavra de Deus. O Cristo que você precisa crer é o Cristo da revelação das Escrituras. A fé que você precisa ter é a fé da revelação das Escrituras. A relação que você precisa estabelecer dentro da sua casa é a relação a partir da revelação que nós encontramos nas Escrituras. É por isso que Cristo venceu o diabo no deserto. A partir da palavra das Escrituras. Ele simplesmente citou a Bíblia. É assim que nós vencemos todo e qualquer conceito cultural orquestrado pelo diabo que vem tentando minar a nossa família e minar a nossa fé. Ele acaba dizendo: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Nós precisamos, como igreja, aprender a orar. Orar pela nossa família. Orar pelos nossos filhos. Orar pelos nossos pais. Nós precisamos aprender a relação com o Senhor. E a partir do relacionamento com Deus, esse estreitamento da relação com Deus, por meio da palavra e da oração, desses meios de graça, nós conseguirmos, então, conduzir a nossa família por essa senda que o Senhor nos ensina na sua palavra. Através de papéis claros, posicionamentos claros, para a glória dele. Em nome de Jesus, que nós possamos experimentar isso aqui. Todos nós, nas nossas famílias. Amém?